Quando se fala em escravidão, logo nos vem à mente os negros trazidos da África pelos portugueses em meados do século XVI. E embora pareça que escravidão tem a ver com raça inferior, cor de pele, ausência de bens materiais ou não ter direito a eles, ou até mesmo a imposição de servir a senhores que viam seus servos como animais irracionais, essa questão vai muito além de tudo isso que eu citei. Quem são os escravos à luz da palavra? Vamos meditar sobre isso juntos. A força psicológica é surpreendentemente superior à força física. Ela atinge a mente do forte de fato, fazendo-o crer que ele é fraco, vulnerável e incapaz. O forte psicológico o é por ter status, posição social, conhecimento e disciplina, e também é reconhecido por suas conquistas adquiridas por exercer ousadia e autoconfiança. Uma das principais características da força psicológica é a postura na voz, a entonação da voz, o comando com autoridade. O ditado que diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nasceu no coração do comandado, não do comandante. É o suposto fraco reconhecendo e delegando poder ao que manda. Percebe como o ter juízo afeta diretamente o psicológico? Eu servi o exército por 2 anos e percebi que o recruta é mais prudente que o soldado antigo. Quando está de serviço, age como se o inimigo realmente pudesse aparecer a qualquer momento. Para ele, essa é uma realidade, pois foi treinado para enfrentar o perigo de frente. O soldado antigo, embora tenha sido treinado da mesma forma, age como se nunca fosse acontecer algo que ameaçasse a sua segurança ou a segurança da nação, pois nunca presenciou uma situação perigosa até então. Isso pode levar ao descuido ou à falta de atenção. O recruta é visto como fraco pelo soldado antigo, porque é novato. No entanto, psicologicamente, ele é forte e preparado. E assim como acontece dentro das Forças Armadas, acontece também no exército de Cristo na Terra. O novo convertido vive como se Cristo tivesse para voltar a qualquer momento. É realmente forte e preparado. É o que chamamos de primeiro amor. E sem generalizar, o crente antigo acha que sabe tudo e muitas vezes permite que inimigos como a soberba e a vaidade ganhem terreno. Assim como o recruta e o novo convertido, o forte psicológico não se distrai, é sagaz e prudente, sabe da força do seu subordinado e age com prudência para que ele não perceba sua força e se rebele. Um único homem, ao comandar uma multidão, demonstra uma suposta força agindo no psicológico, porque a vê como uma ameaça. Foi isso que aconteceu ao povo de Israel nos tempos de Moisés. Quando o faraó percebeu que os hebreus cresciam além do que deveriam, ele os escravizou, fazendo-os acreditar que não passavam de meros escravos. Ele sabia que se aquele povo percebesse o tamanho de sua força, dominaria todo o Egito. Porém, aquele era o povo da aliança. Os planos de Deus para eles eram levá-los de volta à terra que ele prometeu ao patriarca Abraão. Segundo o dicionário, escravo é aquele que é privado de liberdade e que está submetido à vontade de um senhor. Israel entrou no Egito livre, com 75 almas, segundo o versículo 14 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Porém, no decorrer de 400 anos, cresceu de uma forma tal que chegou ao ponto de se tornar milhares e ser visto como uma ameaça. Um pequeno povo que saiu da terra prometida por Deus a Abraão devido a um período de 7 anos de escassez de alimentos, tornou-se uma grande nação escravizada. Fascinado por ver tanta beleza e fartura e lisonjeado por ser recebido de braços abertos, Israel nem se deu conta de que o tempo corria gradativamente, deixando evidente na face envelhecida de José, o então governador de toda a nação, que um dia ele viria a falecer, e não estava nos planos de Faraó e nem de Deus colocar um sucessor israelita. Aquela não era a terra de Israel. A fartura daquele lugar não pertencia àquele povo. Depois da morte de Faraó e de José, não havia razão para Israel permanecer numa terra idólatra, longe da terra prometida. No entanto, o povo se acomodou e só despertou para a realidade quando se viu oprimido e cruelmente forçado a realizar trabalhos pesados. Mas afinal a profecia precisava se cumprir. Completados os 400 anos da escravidão, Deus levantou um libertador, e este era um hebreu nascido no Egito, como todos os hebreus daquela geração.
Só que ele tinha um diferencial. Ele era conhecedor de toda a ciência egípcia, pois recebeu educação como se tivesse sangue egípcio em suas veias. Ele foi criado no palácio de Faraó, sendo tratado como um deles. Foi adotado pela filha de Faraó, o que lhe dava a legalidade de chamá-lo de filho. Portanto, ele conhecia bem o inimigo do seu povo. Embora não soubesse que tinha potencial para libertar o povo de Deus, Deus sabia e confiou a ele essa missão. O Egito de hoje é o mundo que o crente vive. Nasceu nesse mundo, porém não é deste mundo. Ele conhece as coisas pecaminosas deste mundo e as rejeita, como Moisés rejeitou ser chamado de filho da filha de Faraó. O povo de Israel, mesmo depois de ser libertado por Moisés, permaneceu escravo por não obedecer aos mandamentos de Deus. Devido à sua rebeldia, frequentemente se encontrava em apuros, oprimido por ditadores cruéis e sanguinários. Porém, Deus misericordioso sempre levantava um libertador. 1.200 anos após sua saída no Egito, estando então nas mãos de Roma, Deus enviou um libertador definitivo, não só para Israel, mas também para todas as nações da terra. Embora Israel não se considerasse escravo ou servo de ninguém, os judeus se sentiram ofendidos quando Jesus ensinou que eles ainda eram escravos e que o eram por falta de conhecimento da verdade. Eles não conheciam verdadeiramente a Jesus, a sua essência, quem era Jesus. Ele foi muito claro ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o caminho a seguir é Ele, a verdade que liberta é Ele, a vida, sem a intervenção da morte que entrou no Éden, é Ele. Quando Ele disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que eles serviam a alguém por imposição e, portanto, eram escravos. Jesus sabia que eles se sentiam livres, por isso que ele enfatizou a palavra verdadeiramente ao concluir sua fala no versículo. É importante salientar que o escravo não tem direito de ir e vir e nem poder sobre o seu próprio corpo. Ele pode, se quiser, atentar contra a sua própria vida, mas isso não o torna livre. Pelo contrário, o coloca numa situação infinitamente pior. Ele não pode simplesmente dizer ao seu senhor: eu me declaro livre, não vou te servir mais, não quero, nunca quis, e virar as costas e ser livre de fato. Na época da escravidão, muitos se rebelaram contra seus senhores, derramaram sangue e viram seu sangue ser derramado. Mesmo assim, não eram livres. Sua liberdade consistia em um documento redigido por alguém que tinha direito legal, alguém com poderes incontestáveis. Quando Jesus discursou sobre sua missão no capítulo 8 do Evangelho segundo João, ele deixou bem claro aos judeus quem são os escravos à luz da palavra. Assim como os escravos comprados com dinheiro precisaram de alguém para libertá-los das senzalas frias e sombrias, toda a humanidade, fora do plano original de Deus, precisa do Senhor Jesus para ser verdadeiramente livre do pecado. Não tem outra forma. Você não consegue vencer o pecado simplesmente dizendo que não quer ser servo do pecado. Aos olhos de outro pecador, você não tem valor algum, mas para Deus, você é o que existe de mais valioso. Não acredito que Deus entregaria o seu único filho à morte por algo sem valor. Aliás, nós, pobres mortais, jamais daríamos nossos filhos por qualquer um que seja. O valor de algo também está associado à sua durabilidade, e você é uma alma vivente de existência eterna. Pense na seguinte situação hipotética. O ouro 100% puro tem 24 quilates. Imagine que alguém com alto poder aquisitivo tivesse a maior pedra de ouro já encontrada e de repente percebeu que ela desapareceu. Para tê-la novamente, ofereceu uma recompensa generosa para quem a encontrasse. Por mais valiosa que a pedra de ouro fosse, ele não daria toda a sua fortuna para recuperá-la. Porém, o Senhor Jesus deu a sua vida pela humanidade. O ouro dessa terra, além do risco de ser roubado, um dia deixará de existir. Entenda uma coisa, você vale mais, infinitamente mais, que todo o ouro desta terra. Mesmo que o mundo te despreze e te veja como um objeto descartável e sem valor. Jesus te comprou derramando o seu sangue na cruz do Calvário e ninguém pode roubá-lo de suas mãos. Ele deu a vida porque tem o poder e a autoridade para retomá-la. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O sonho de todo escravo era a liberdade, e esse sonho existia porque ele sabia e reconhecia que era escravo.
Em suma, para que Jesus te liberte, é necessário reconhecer que precisa ser libertado e que isso não será possível se depender apenas de você. Todos que cedem ao pecado são servos do pecado e, portanto, escravos do pecado. Permita que Jesus seja seu libertador. Só Jesus é capaz de fazer com que você seja verdadeiramente livre. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Nos encontraremos no próximo vídeo. Amém? Vamos juntos crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.